Um ato incrível. Vaqueiro revela sacrifício emocionante por seus filhos e transforma a comunidade. Luiz era um vaqueiro de força impressionante, mas nada se comparava ao peso que carregava em seu coração. Com 45 anos, sua vida estava enraizada em uma pequena e árida cidade do sertão nordestino, onde a seca e a desigualdade eram companheiras constantes. Todos conheciam Luiz. Ele era aquele que enfrentava sol a pino, laçando os bois e cultivando a terra ressequida. Nesta casa simples feita de barro, as paredes conheciam os sonhos de Maria e João, seus filhos que carregavam esperanças maiores que os horizontes da Caatinga. Maria, sonhadora, sonhava em estudar na capital, enquanto João sentia-se preso ao destino do pai, com olhares angustiados que refletiam um futuro sem chances. Aquela cena familiar, ainda que repleta de amor, tinha um fundo também denso de preocupações. E se a seca não passar? E se o sonho de Maria não puder se realizar? Luiz se perguntava, seu coração acelerando com cada nova incerteza. A atmosfera na fazenda era palpável, como areia fina que, sem aviso, entrava em cada fresta. Aquela noite, no entanto, mudou tudo. Um incêndio consumiu a escola local, estalidos de chamas se misturando às lágrimas dos pais que viam esperança se desvanecer. O desespero tomou conta de Luiz. Parecia que o mundo desabava sobre seus ombros musculosos. "Nós não podemos deixar isso acontecer", gritou ele para os vizinhos, buscando coragem em meio à dor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A urgência da situação inflamou algo dentro dele. Luiz sabia que deveria agir. Reuniu a comunidade e, com um coração ardendo de paixão, propôs organizar uma vaquinha para reconstruir a escola. Olhares incrédulos se voltaram para ele, mas sua determinação era palpável. "Unidos podemos nos erguer das cinzas, ninguém deve ficar para trás", disse, sua voz ecoando como um trovão em meio ao silêncio atordoado. O efeito foi avassalador. Com o esforço coletivo, a cidade se uniu para doar, criar eventos e arrecadar fundos. Luiz, da liderança ao amor fraterno, tornou-se símbolo de uma nova era. A cidade, antes fragmentada e desanimada, agora pulsava com um desejo coletivo de mudança, esperança e solidariedade. No clímax daquela transformação, Luiz foi homenageado na praça. Ele, o vaqueiro simples, era agora o herói local. Mas enquanto as palmas soavam, seu olhar estava fixo em Maria, que com lágrimas nos olhos, viu no pai a força necessária não apenas para ela, mas para todo o sertão. João, no fundo da praça, sentia uma mistura de orgulho e uma nova perspectiva, começando a se questionar sobre seu próprio caminho. Entretanto, com a comunidade novamente de pé, Luiz percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. Como ele poderia ajudar Maria a voar para a cidade grande, enquanto ainda mostrava a João que seus caminhos também podiam ser diferentes? A noite, então, estava lá, estendida sob o firmamento estrelado, e Luiz, agora com o coração apertado, se perguntava: qual será o próximo passo para garantir que os sonhos dos meus filhos sobrevivam? A madrugada chegou silenciosa, mas o coração de Luiz parecia bater como um tambor. Ele não conseguia dormir. Seus pensamentos giravam como os ventos que cortavam a caatinga. Sentava-se na varanda, olhando para as estrelas que brilhavam no céu como os sonhos não realizados de sua família. Maria ainda sonhava com a cidade grande e tudo que ela poderia conquistar. Já João? João parecia dividido entre a tradição da roça e os novos ventos que sopravam sobre sua vida. Em um momento de clareza, Luiz decidiu que precisava conversar com os filhos. Ele se levantou, ergueu a lanterninha de querosene e foi até o quarto deles. Ao abrir a porta, encontrou Maria sentada na cama, lendo um livro desgastado, o único que restara da biblioteca da escola. "O que você está fazendo, minha filha?", perguntou ele, com um sorriso que tentava disfarçar a preocupação. "Estou me preparando para a capital, pai. Não quero perder tempo", respondeu ela, com a voz firme.
A determinação em seus olhos fez Luís sentir um orgulho imenso, mas também uma dor aguda de incerteza. João, ao ouvir a conversa, se sentou ao lado da irmã. E eu, pai? E se eu não quiser ficar aqui? O que vai acontecer comigo? Ele soltou as palavras pesadas e carregadas de insegurança. Luís olhou para os dois, buscando a melhor maneira de apoiar ambos. Eu quero que vocês tenham tudo o que sonharam, mas isso não vai ser fácil. A cidade é cheia de desafios. Maria, você deve se preparar para voar. E João, você também precisa entender que não é preciso ser vaqueiro para ser forte. Ambos têm seus voos para dar. Luís disse, a emoção apertando sua voz. Maria e João trocavam olhares, um misto de esperança e medo. Luís viu ali a semente do futuro deles, mas também o terreno instável que precisavam atravessar. A dúvida levaria tempo para ser desapegada. Na manhã seguinte, Luís sentou-se com os vizinhos novamente, reunindo cada um deles para discutir o próximo passo da vaquinha. Agora que a escola é realidade, precisamos pensar na preparação. Vocês sabem que a vida na cidade não é fácil. Quero que cada um de vocês participe da transformação dessa família e de todos os jovens da nossa comunidade. Ele falava com um brilho nos olhos. As palavras de Luís ecoaram pelo grupo e surgiram ideias sobre aulas de informática, cursos de habilidades e até preparativos para o vestibular. A ideia de uma nova escola que não apenas ensinasse a ler e escrever, mas capacitasse os jovens para um mundo maior, começou a ganhar vida. Enquanto a comunidade se unia, Luís não conseguia deixar de pensar em alguma maneira de ajudar Maria e João diretamente. Um professor, um mentor, precisava de apoio, mas onde encontrá-lo? Foi assim que uma manhã, ao passar pela cidade, Luís encontrou Pedro, o jovem que havia deixado seus laços com a terra para estudar engenharia na capital. Um antigo amigo do passado, um sinal. Ali, Luís viu não apenas a oportunidade de mudar o destino de seus filhos, mas o potencial para transformar toda a cidade. O coração de Luís pulsava com uma mistura de esperança e responsabilidade. Ele se aproximou de Pedro, decidido a perguntar algo que poderia alterar o curso de sua vida e da próxima geração. Pedro, você pode nos ajudar a preparar nossos filhos para o mundo? Ele indagou, sem saber que essa pergunta mudaria tudo novamente. Enquanto Pedro olhava Luís nos olhos, o futuro da comunidade, da escola e dos sonhos de Maria e João estavam prestes a se desenrolar diante de todos. O que aconteceria a seguir? Pedro hesitou ao ouvir o pedido de Luís. A lembrança de suas raízes, das longas conversas na varanda sob a luz das estrelas e da simplicidade da vida na caatinga, voltou à sua mente como um velho conhecido. Ele se lembrava de como havia lutado para sair daquela realidade e agora, sentindo-se um estranho na cidade, se via em um dilema. Poderia realmente ajudar? Luís, eu não sou um professor. Estudar engenharia foi difícil e as aulas que recebi não serviriam aqui na roça, disse Pedro, deixando ver a dúvida em seu olhar. No entanto, o brilho no coração de Luís parecia aquecer o ambiente frio da indecisão. Você sabe mais do que imagina, Pedro, e eu vejo em você a chama que pode iluminar o caminho para eles. Maria tem sonhos e João precisa de orientação. A nossa juventude precisa de motivação e esperança. Luís insistiu, lembrando ao amigo dos sorrisos e das risadas que trocavam na infância, a promessa que haviam feito um ao outro sobre um futuro diferente. Pedro observou Luís, a carga de responsabilidade em seus ombros. Os olhos de Luís, com um brilho de esperança quase palpável, o desafiavam a reviver a paixão que um dia o levara a buscar novos horizontes. Havia ali uma conexão que ele não conseguia ignorar. O que poderia dar a esses jovens era mais do que conhecimento. Poderia ser a coragem de sonhar. Eu posso tentar. Podemos formar um grupo de estudos, um lugar onde eles se sintam à vontade para aprender, disse Pedro, sua voz crescendo em confiança. Luís sorriu, um sorriso que iluminou não apenas seu rosto, mas também o ambiente todo. E assim, a ideia começou a ganhar forma. Naquela tarde, eles se reuniram com os vizinhos para compartilhar o novo plano. A empolgação tomou conta do povo. Seriam um só corpo, unidos na luta por um futuro melhor para as crianças.
Nos dias que se seguiram, sessões de estudos começaram a se formar. Uma pequena sala na casa de Luís virou templo do conhecimento. Maria se encantava, absorvendo tudo com uma velocidade surpreendente. João, por sua vez, mesmo relutante a princípio, começou a se soltar, atraído pela energia contagiante dos amigos que vinham estudar com ele. Entretanto, a vida na Caatinga não se mostrava tão cooperativa. As dificuldades começavam a se acumular. Uma seca severa ameaçava as plantações. Os olhares de preocupação se tornavam mais frequentes a cada dia. Mesmo assim, Luís se negava a desistir. Ele incentivava todos a se unirem, a enfrentarem os desafios de cabeça erguida. Durante uma dessas reuniões, já perto do fim do mês, alguém trouxe um boato sobre o açude na cidade. Flávio, um vizinho, comentou que havia necessidade de mão de obra para a construção de um novo projeto de irrigação. Reunião na prefeitura, amanhã à noite. Precisamos de gente forte, anunciou, enquanto os outros murmuravam e trocavam olhares preocupados. Luís sentiu seu coração acelerar. Aquele poderia ser um avanço. Podia não só garantir a água necessária, mas também oportunidades de trabalho para todos os jovens. Ele olhou para Pedro e sentiu que ali estava uma nova chance, não apenas para seus filhos, mas para toda a comunidade que lutava ao lado deles. Sejamos rápidos, vamos nos organizar, pediu Luís, com uma convicção que parecia contagiar todos ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida pairava no ar. Os desafios eram grandes e o risco de não conseguir apoio para o projeto na cidade fazia sua mente girar. O que aconteceria se a comunidade não estivesse pronta? E se a seca se agravasse? A vida estava prestes a colocar Luís à prova e ele sentia que talvez, naquele momento, tudo o que construíra pudesse ser ameaçado. O futuro estava traçado por caminhos incertos e ele precisava tomar uma decisão. Reunindo coragem, Luís se virou para a comunidade. Nós somos mais fortes juntos, e o que estamos fazendo aqui não é apenas por nós, mas por um futuro melhor, proclamou, sem perceber que cada palavra soava como um eco de esperança para todos. As noites, porém, voltavam a ser silêncios tensos, cheias de perguntas sem respostas. Aquele era um novo impulso, mas quanto dessa força unida seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? E o sacrifício que estava prestes a ser feito seria realmente o que todos precisavam? Estava tudo apenas começando. A reunião na prefeitura estava marcada para aquela noite. O céu, cheio de nuvens pesadas, parecia refletir a ansiedade que pairava sobre a comunidade. Cada pessoa que chegava trazia consigo um misto de esperanças e temores. Luís, nervoso, olhou para Pedro e os jovens que tinham ajudado a educar. Ele sabia que estava em jogo muito mais do que água e trabalho. O futuro de sua comunidade dependia daquela noite. Durante o caminho para a cidade, o aroma da terra seca preenchia o ar. Era uma lembrança constante de que a Caatinga, apesar de ser um lugar de beleza, enfrentava desafios diários. Luís respirou fundo, tentando canalizar sua energia em coragem. Ao lado dele, Pedro também parecia absorto em pensamentos, seus olhos refletindo a luz da lamparina. Assim que entraram no espaço da reunião, Luís percebeu que a sala estava cheia. Uma mistura de olhares ansiosos e desanimados o recebia. Ele se posicionou em um canto, tentando ler as expressões ao seu redor. A prefeita começou a falar, sua voz ecoando nas paredes. Precisamos de mão de obra e, mais importante, de coragem. Nunca foi fácil, mas juntos podemos superar a seca que atormenta nossas famílias. As palavras da prefeita atingiram Luís como uma flecha. A força para lutar estava ali, mas o que cada um estava disposto a sacrificar? Ele se lembrou das noites em que ficou acordado, preocupado com a situação. A emoção dominou seu coração enquanto pensava nos jovens que tinham se unido para estudar e sonhar. Era hora de agir. Quando a reunião abriu para perguntas, Luís levantou a mão. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza ao expor sua opinião. Nós, da comunidade da Caatinga, estamos prontos para trabalhar. E não buscamos apenas um emprego, buscamos segurança para nossas famílias. A água é a vida e precisamos dela para ver nossos filhos crescerem em um lugar saudável. A sala ficou em silêncio por um instante, até que algumas vozes começaram a murmurar aprovações. Luís sentiu seu coração acelerar. Ele não estava mais sozinho.
Uma senhora à sua esquerda, com o olhar brilhando de determinação, levantou-se e também falou. Nós sabemos o que é a luta. Já enfrentamos tantas secas e dificuldades. Mas agora vamos nos unir para fazer a diferença. As palavras desesperadas dela reverberaram por todo o espaço. Mais pessoas começaram a se levantar, compartilhando suas histórias e experiências, unindo suas vozes em um coro de esperança. Pedro, emocionado, percebeu que o fogo que Luís havia acendido agora ardia em todos os corações presentes. Mas enquanto a luta se intensificava, as realidades duras voltaram à mente de Luís. Ele sabia que o trabalho seria árduo e que haveria riscos. O que aconteceria se a irrigação não funcionasse como planejado? O sacrifício dessa comunidade poderia não ser suficiente. Um nó se formou na sua garganta ao imaginar o que poderia vir a seguir. Após a reunião, todos se dispersaram, batendo palmas, compartilhando olhares de incentivo. Luís e Pedro se afastaram para um canto mais calmo e, em meio ao murmúrio, Luís voltou a olhar nos olhos de Pedro. Nós vamos precisar de você mais uma vez. Aquelas crianças, elas precisam saber que sempre podem sonhar. O que você acha de organizarmos um mutirão na comunidade a partir da semana que vem? Pedro balançou a cabeça afirmativamente, mas uma tensão silenciosa o consumiu. Ele sabia que ao trazer as crianças e a juventude para essa luta, estaria levando-os a um caminho incerto. E a pergunta que surgia na sua mente era: estavam eles realmente prontos para enfrentar tudo isso? O dia seguinte prometia ser um divisor de águas. Com um grupo de jovens ao seu lado, o que começaria como um sonho poderia encontrar a realidade crua da Caatinga. E ali, sob o céu profundo da sua terra, Luís sabia que uma nova jornada havia começado. Mas no fundo, a inquietação ainda se mantinha. O que aconteceria se a força da comunidade não fosse o suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? As estrelas, que tantas noites foram testemunhas de seus sonhos, pareciam agora um aviso sutil. O que estava por vir era mais do que eles imaginavam. Na manhã seguinte, o sol despontou como um artista que, depois de um longo tempo de ensaios, entrava em cena para revelar sua obra-prima. A luz dourada banhava a Caatinga e Luís sentiu um leve aquecer no peito. Era um convite silencioso para o dia que começava. A ansiedade estava ali, mas agora, acompanhada de um toque de esperança. Ele se levantou cedo, não queria perder tempo. Era hora de reunir os jovens e transformar palavras em ação. Pedro já estava à sua espera, com um caderno e um sorriso nervoso. Acho que eles vêm, Luís. Alguns já confirmaram. A cada palavra de Pedro, a determinação de Luís aumentava. Ele agradeceu a beleza da juventude e a coragem que segurava firme no coração. Então, vamos motivá-los a se unirem a nós. Precisamos mostrar que juntos somos mais fortes. Quando chegaram à praça, o movimento já começava. As crianças brincavam nas calçadas e alguns pais as observavam com olhares de preocupação. Luís respirou fundo, sentindo a leve brisa tocar seu rosto. Ele sabia que cada jovem presente era uma promessa de futuro. Dentro daquelas crianças havia sonhos esperando para florescer. Com a energia do povo reunido, Luís subiu em uma caixa de madeira, fazendo-se ouvir. Pessoal, a luta pela água e pela nossa dignidade começa agora. O que vamos fazer é mais do que conseguir um poço, é garantir esperança. Os olhares começaram a se iluminar. Algumas mães passaram a observar. Talvez não pudessem entender totalmente, mas o brilho da determinação contagiou a atmosfera. Luís continuou. Juntos, organizar um mutirão pode parecer uma tarefa difícil, mas garanto que lá no fundo temos uma força que nem nós mesmos conhecemos. Ao seu lado, Pedro observava e também se sentia envolvido. Ele se lembrou das aulas que dava, do brilho nos olhos de cada criança que ajudou a educar. Se eles aprendem que a luta vale a pena, já estaremos ganhando. Uma garota se destacou da multidão e perguntou: e se a gente não conseguir? Uma dúvida válida que pairava no ar. Luís sentiu o sininho da preocupação tocar seu coração. Era a sua vez de falar sobre desafios. O importante é tentar. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Todos nós estamos aqui porque queremos um futuro diferente e mais justo. E isso já é uma vitória. As palavras flutuaram, enchendo os olhos de alguns jovens de lágrimas. Eles percebiam que o caminho seria árduo, mas estavam prontos para enfrentar os obstáculos.
O mutirão começou a tomar forma. Juntos, anotaram as tarefas, organizando o trabalho. Mas em meio a tudo isso, Luiz não conseguia se livrar de um sentimento mais profundo que o abatia. E se a realidade que enfrentariam fosse mais dura do que imaginavam? Ele queria ser forte, mas a dúvida persistia. Era quando uma presença conhecida apareceu. Seu velho amigo, Tomás, um experiente vaqueiro que havia enfrentado muito na vida, se aproximou. Luiz, ouvi dizer sobre o mutirão. Posso ajudar, mas lembre-se, não é só sobre conseguir água. Brasília parece tão distante, mas a mudança começa aqui, com esses pequenos atos de amor. As palavras simples, mas poderosas de Tomás tocavam no coração de Luiz. Ele se lembrava dos sacrifícios que o homem já havia feito por sua própria família. E assim, as memórias de desafios e superações tornaram-se combustível. Enquanto a equipe começava a se dispersar para o trabalho, Luiz olhou para Pedro e perguntou: "Você acha que conseguirão lidar com a pressão? O que acontece se falharmos?" Ele sentiu um frio na barriga ao imaginar que toda aquela energia poderia não ser suficiente. Talvez a verdadeira vitória não esteja só em conseguir a água, Luiz. A vitória pode ser continuar lutando juntos, mesmo se falharmos. Vamos descobrir isso juntos, respondeu Pedro com um sorriso encorajador. As horas passaram como um sopro, cada momento repleto de risadas, suor e pequenas conquistas. Mas enquanto a noite se aproximava, o céu começou a escurecer e nuvens ameaçadoras começaram a se formar. O que Luiz não esperava era que toda a determinação e união da comunidade enfrentaria um teste iminente. O que se seguiria seria um desafio maior do que qualquer um poderia imaginar. O futuro deles estava prestes a ser decidido por uma prova do destino. Com o coração acelerado, Luiz observou o horizonte enquanto a tempestade se aproximava. O que viriam a enfrentar poderia levar não apenas seus sonhos, mas também a própria esperança da comunidade. Juntos, resistiriam ao que estava por vir? Os ventos frios começaram a soprar, arrancando folhas das árvores e fazendo os cabelos de Luiz dançarem. Ele observou os rostos do povo ao seu redor, a mistura de determinação e apreensão. A tempestade não era somente uma questão de clima, ela simbolizava os desafios que estavam pela frente. No horizonte, as nuvens pesadas pareciam um aviso, um lembrete de que a luta pela água exigiria muito mais do que apenas força e coragem. Vamos, gente! Precisamos acelerar nosso trabalho antes que a chuva venha! Luiz gritou, quebrando o silêncio que começava a envolver a praça. A energia que antes preenchia o ar no entusiasmo e nas risadas, logo foi transformada em um frenesi de ação. Cada jovem, cada adulto, movia-se com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. Pedro, ao lado de Luiz, tentava coordenar as tarefas, fazendo anotações e distribuindo funções. Você, Ana, fique responsável pelas crianças. Traga-as para ajudar a montar os postos de água, dizia ele. As crianças, com olhinhos brilhando de curiosidade, corriam de um lado para o outro, carregando pequenas caixas com garrafas vazias. Elas já estavam imbuídas daquela missão, mesmo sem perceber a profundidade do que estavam fazendo. Luiz sabia que cada ação, cada gota de suor tinha um significado, e com o peso crescente da tempestade, ele não podia deixar que frustrações ou dúvidas entrassem em seu coração. Ele respirou fundo, buscando conforto na esperança. Enquanto operavam, um trovão ecoou ao longe. A fúria da tempestade parecia se revelar em forma de som, como se a natureza estivesse se manifestando contra suas intenções. Luiz olhou para o céu e bateu o pé no chão. Se a chuva vier, nós estaremos prontos. Lutaremos aqui, hoje e sempre. E se perdermos tudo, Luiz? A voz de Ana, uma jovem que sempre demonstrava uma inquietação natural, fez o grupo hesitar por um instante. O silêncio se estendeu, tomou conta da praça. Os rostos, que antes exprimiam determinação, agora misturavam insegurança. Luiz sabia que era agora que ele deveria agir, deveria reforçar as tropas morais. Escutem, lutar não significa que não teremos dificuldades, mas cada pedra no caminho nos tornará mais fortes. Independentemente do resultado, nossa união já é uma vitória. As palavras brotaram do fundo do seu ser, ecoando na praça com uma nova energia. E mesmo que os olhos de alguns ainda reluzissem com dúvidas, um a um, eles foram recuperando o brilho. O murmúrio de incentivo começou a reverberar.
Juntos! Gritavam eles quase como um mantra. Mas, com uma nova nuvem de preocupação pesando no coração de Luís, ele se lembrou de Tomás, o vaqueiro que soube como pouco sobre resistência e sacrifício. Ele andava para lá e para cá, coordenando as tarefas, quando se aproximou, carregando em suas mãos um pedaço de papel amassado. Luís, eu encontrei isso. É uma carta que chegou antes do nosso mutirão. Fala sobre ajuda, mas a oferta é incerta e os recursos são escassos. Luís sentiu o peso das palavras de Tomás, como se uma âncora tivessem sido lançada de repente. O que fazer se a ajuda falhasse? Seria mais um golpe no já frágil espírito da comunidade? Antes que pudesse responder, um relâmpago cortou o céu seguido por um estrondo ensurdecedor. Era um claro sinal de que o tempo se esgotava e a tempestade estava prestes a desabar. Com o coração batendo forte, os jovens agora unidos se prepararam. Dessa vez, eles não só lutariam pela água, lutariam por suas vidas e pela esperança que cada um deles carregava. Enquanto a primeira gota de chuva atingiu o chão, Luís olhou para todos e com um grito poderoso anunciou: "Vamos vencer esse desafio, quem está comigo?" E assim, naquele momento decisivo, a tempestade não apenas ameaçava suas ações, mas poderia também revelar uma força nunca antes vista e um sacrifício que transformaria o futuro deles para sempre. O que aconteceria quando as forças da natureza se encontrassem com a determinação de uma comunidade? A resposta estava prestes a ser revelada. As gotas de chuva começaram a cair lentamente, como se a natureza estivesse medindo a gravidade da situação. Mas logo a intensidade aumentou e a tempestade se lançou em uma dança feroz, acompanhada de relâmpagos que iluminavam o céu escuro. Luís sentiu a água gélida escorrer pelo seu rosto, misturando-se ao suor e à determinação que pulsava em seu coração. "Para os postos de água! Vamos, gente!" gritou ele, agora com a voz ainda mais firme. Seus pés estavam pesados na lama que começava a se formar sob as suas botas, mas não havia tempo para hesitação. Ele sabia que cada segundo contava e que a força do grupo precisava se manter firme. Enquanto se moviam, Luís percebeu que a força do vento não apenas desafiava seu corpo, mas também o espírito de seus companheiros. Ele viu Ana, em meio à tempestade, segura das mãos das crianças, incentivando-as a trabalhar. Os pequenos, mesmo com medo, começavam a rir e a se divertir com a chuva que caía sobre eles. Aquela era uma cena que fazia o coração de Luís aquecer, mesmo no meio da confusão. Tomás estava à frente, como um farol em meio à escuridão. Ele gritava ordens e mostrava o caminho. "Se formos juntos, nada pode nos parar." Sua voz ressoava com a sabedoria de alguém que já havia enfrentado muitas dificuldades. Mas então, Luís sentiu uma sensação estranha no ar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a mudar. E foi nesse momento que uma luz branca cortou o céu, seguida por um barulho que parecia vir de longe, mas que se aproximava rapidamente. Era um trovão diferente, como se algo estivesse prestes a revelar seu peso. "Luís, olha!" Pedro apontou para o horizonte. Ele viu uma figura se aproximando, esculpida pela tempestade, mas não era qualquer figura. Era um homem forte, um dos fazendeiros da região, que se aproximava montado em seu cavalo, que lutava contra o vento. O coração de Luís disparou. O homem era conhecido por sua avareza e egoísmo. Quando o fazendeiro chegou mais perto, muitos sentiram um frio na espinha. Ele não sembrava interessado na união da comunidade, e a expectativa de ajuda parecia se dissipar. O que ele faria? Luís e os outros aguardavam, tensos. O fazendeiro desmontou do cavalo e, com uma voz retumbante, falou: "Venho aqui para colocar em prova o que é importante para vocês. Realmente lutarão por isso? Se conseguirem abastecer seu povo da água, receberão a minha ajuda." Um silêncio sepulcral tomou conta da praça. A proposta era tentadora, mas a desconfiança pairava no ar. Todos sabiam que, se não conseguissem, a ajuda nunca viria. Ana olhou para Luís, seus olhos cheios de incerteza. "E se falharmos?" Mas Luís se pôs à frente, sentindo a energia coletiva. "Não estamos aqui para falhar, estamos aqui para lutar. Se precisamos provar algo, então que assim seja. Nossa comunidade merece essa chance." O grito de Luís provocou um fervor entre seus amigos. Eles se uniram, formando uma corrente humana contra a tempestade. Cada queda de água era como um grito de guerra, um símbolo da resistência.
A pressão fazia com que as pessoas vissem além do medo. Era também uma oportunidade de se tornarem uma força inquebrantável. Enquanto a chuva caía, o esforço coletivo brilhou. A água começava a ser coletada, e com cada recipiente cheio, uma esperança nova renascia entre eles. Mas no fundo, Luiz sabia que o maior teste ainda estava por vir. Com o som da tempestade ao fundo, uma nova pergunta surgia em sua mente. E se, para salvar sua comunidade, fosse preciso um sacrifício maior do que todos imaginavam? Os trovões continuavam a ecoar, e no coração de Luiz, uma dúvida cercava a esperança. Até onde cada um estava disposto a ir? O vento parecia rugir como um lobo faminto, batendo nos rostos de Luiz e dos outros. A chuva caía cada vez mais forte, parecendo querer desabar o mundo acima deles. Luiz sentia a tensão no ar, um equilíbrio delicado entre a esperança e o medo. Ele olhou ao redor e viu cada rosto iluminado pela determinação, mas também pela dúvida. O fazendeiro, com seus olhos frios, não era um aliado confiável. A ajuda poderia nos custar muito mais do que estavam dispostos a pagar. Vamos, o tempo não está ao nosso lado, gritou Tomás, pondo a mão em seu ombro. Luiz sentiu aquela conexão, aquela energia que faz o coração pulsar mais forte. Juntos, eles se dirigiram aos postos de água, movendo-se como um verdadeiro exército em guerra. Cada passo era um lembrete do que estava em jogo. Luiz se lembrou dos rostos das crianças, dos sorrisos dos mais velhos, da alegria que a água traria. E isso era o que movia seus músculos fatigados. É por eles, é por todos nós, pensou, enquanto avançava. Cada recipiente que enchiam com água trazia alívio, mas também um peso crescente em seu peito. A incerteza do fazendeiro pairava como um espectro sobre o trabalho deles. Sabemos que as coisas estão difíceis, mas, por favor, vamos nos unir. Ana levantou uma voz calorosa acima da tempestade, engajando cada coração presente. As crianças começaram a gritar, rindo e fazendo gincanas com os baldes, mesmo sob a chuva. Aquela inocência era um lembrete do que realmente importava. Seus olhos brilhavam e ele pôde sentir que a comunidade estava se fortalecendo. Mas a tempestade não tinha pena. Um raio atingiu uma árvore próxima e o estrondo fez o grupo encolher em medo. Não podemos parar, precisamos continuar, gritou Luiz, mais convicto. A imagem da árvore, que antes era altiva e forte, agora queimada e caída, marcou seus pensamentos. A força era essencial, mas a resistência à adversidade era o que realmente forjava o caráter daquelas pessoas. Enquanto a correria continuava, Luiz olhou novamente para o fazendeiro, que observava de longe, com um sorriso irônico nos lábios. Por que ele queria ver o povo lutando tanto? Era um mistério envolto em ganância. Luiz decidiu que as dúvidas daquelas horas não deveriam contaminar a coragem do grupo. A luz da esperança estava lá. Era só não deixar que a escuridão se impusesse. Cada gota de água é um passo a mais na nossa luta, gritou ele, contagiando sua turma com uma nova onda de motivação. Mas algo em seu interior sussurrava que esse esforço os levaria a um ponto crítico. Era palpável e aterrador, um chamado à responsabilidade que ninguém podia ignorar. O chão se tornava mais pesado sob os seus pés, e Luiz percebeu que o sacrifício exigido poderia não ser apenas simbólico. Ao olhar para os rostos ao seu redor, ele se perguntou o que cada um estaria disposto a ceder se a situação piorasse. Talvez eu precise abrir mão da minha segurança por este lugar, por esta família. Essa ideia martelava em sua mente. Ele não sabia até onde poderia ir, mas a necessidade de proteger aquela comunidade crescia como a tempestade que o cercava. E naquele momento, enquanto Luiz respirava fundo, sentiu que estava prestes a tomar uma decisão. O que era mais importante, sua própria proteção ou a sobrevivência daqueles que ele amava? Mal sabia ele que a resposta à sua pergunta traria consequências capazes de mudar o destino de todos. As árvores ao redor balançavam ferozmente, como se dançassem seu último tango, e Luiz sentiu que algo estava prestes a acontecer. Uma escolha que os seguiria para sempre. O que seria? A tempestade rugia, mas ele não se deixaria abater. Ele tinha que agir, e rápido.
Luiz respirou fundo enquanto os relâmpagos cortavam o céu. O som estrondoso da chuva misturava-se ao seu coração acelerado em um ritmo frenético. Ele sabia que não podia hesitar. A determinação e a responsabilidade se mesclavam em seu peito, como o barro que começava a se acumular sob seus pés. Era hora de agir. Olhou para Tomás, que ainda tinha a energia e a força de um jovem lutador. Tomás! Ele gritou, tentando ganhar a atenção do amigo em meio ao barulho ensurdecedor. Precisamos da sua força na linha de frente, na área mais afetada. As crianças precisam da água e você sabe onde estão os depósitos mais próximos. Tomás acenou afirmativamente e, sem hesitar, começou a correr. Vendo-o partir, Luiz sentiu um misto de orgulho e preocupação. Aquela energia juvenil era preciosa, mas o que aconteceria se eles não conseguissem voltar com água a tempo? Luiz virou-se para o resto do grupo. Pessoal, vamos dividir as tarefas. Precisamos maximizar nossos esforços. Somente unidos conseguiremos. Enquanto cada um se dispersava com as orientações de Luiz, ele começou a refletir sobre seu papel naquele momento. Sabia que a segurança do grupo dependia dele. Um líder não poderia apenas direcionar, era preciso estar à frente, assumir riscos. Imaginou por um segundo o sorriso de sua filha, Clara, ao ver a água fresquinha chegando. Isso o impulsionou a seguir em frente. Mas a tempestade não deu trégua. Mais trovões ecoaram e a chuva ficou ainda mais intensa, tornando o chão numa verdadeira armadilha de lama. Seus pés escorregavam, mas ele se mantinha firme. O fazendeiro ainda estava à vista, observando com aquele sorriso desdenhoso. Luiz sentiu uma raiva crescente. Com um movimento rápido, ele decidiu se aproximar, ciente de que arriscava não apenas a sua segurança, mas a de todos. Você está rindo do que está acontecendo aqui? Luiz disparou, sua voz grave cortando o vento. O fazendeiro ergueu uma sobrancelha interessado, ao mesmo tempo desdenhoso. Você realmente acredita que seus esforços vão mudar alguma coisa? Mais uma tempestade, mais uma luta. É tudo em vão. Aquilo o atingiu como uma facada. O fazendeiro estava apelando ao desespero que existia no coração de Luiz, mas ele não poderia se deixar abater. Era preciso mostrar que as sementes daquela luta já tinham sido plantadas no solo fértil de suas esperanças. Você se engana! Gritou Luiz, seus olhos queimando de determinação. Essa luta não é em vão. É por nós e por cada gota de água que representa a vida. O fazendeiro, agora frustrado pela determinação de Luiz, torceu o rosto. Luiz voltou ao grupo e mais uma vez sentiu a urgência daquela hora. O tempo estava se esgotando. Ao olhar ao redor, viu que a comunidade estava lutando, apesar do medo. Cada rosto carregava um propósito que o fazia resistir. Aquela força coletiva parecia pulsar, e Luiz percebeu que eles não estavam sozinhos. Nos corações deles queimava uma chama que poderia derreter até a tempestade mais forte. Ele pensou em Clara e em todos os outros que dependiam deles. O desejo de fazer a diferença movia seus músculos cansados, transformando cada gota de água em um símbolo de esperança. Por vocês, eu faria qualquer coisa, Luiz proclamou, e as vozes se uniram a ele, ecoando palavras de apoio e incentivo. O que começou como um esforço individual agora era um grito de comunidade. Ele acertou o pé no chão firme, decidido a não ceder, e a fúria da tempestade pareceu diminuir por um instante. Contudo, a intensidade da luta não se apagava. Ele sentiu em seu íntimo que o confronto final ainda estava por vir. As gotas de chuva que escorriam pelo seu rosto pareciam lágrimas que expressavam um dilema. Até onde ele iria por aqueles que amava? A tempestade parecia abrandar, mas Luiz sabia que o maior desafio ainda estava à frente. Enquanto ele olhava para o horizonte, um novo medo surgiu em seu coração. E se a verdadeira batalha não fosse contra os elementos, mas a que existia entre a sua vontade de proteger e o que realmente estavam prestes a enfrentar? O uivar do vento trouxe um novo equilíbrio entre a esperança e a incerteza, e Luiz estava prestes a descobrir até que ponto estava disposto a ir. O vento começou a se acalmar, como se a tempestade estivesse dando uma pausa, mas Luiz sabia que a luta estava longe de acabar. Ele observou os rostos de sua comunidade, todos imbuídos na batalha pela água, e sentiu que um sacrifício real precisaria ser feito. Aquela união, gradualmente, tornava-se uma força que poderia desmoronar barreiras.
Estamos aqui para salvar nossos lares, nossas crianças e nossos sonhos. Luiz gritou, fazendo ecoar a esperança em cada canto. Ele olhou para Pedro, Tomás e todos os jovens que se reuniram ao seu lado. A determinação foi crescendo e se transformou em uma chama única que iluminava a certeza de que estavam prontos para qualquer desafio. A comunidade começava a preencher os recipientes com água, cada gota carregando não apenas leveza, mas o peso dos sonhos e sacrifícios de todos. Então, Luiz teve uma ideia, uma centelha de coragem que surgiu em meio ao caos. Ele decidiu que era hora de ser o primeiro a se sacrificar. Vou buscar uma fonte mais distante. Se conseguirmos colocar mais água, todos terão um futuro melhor, mesmo que isso me custe o esforço de ir longe, declarou. A reação imediata foi de choque. Não, Luiz, isso é muito arriscado, gritou Ana com preocupações em seus olhos. Luiz encarou-a com firmeza. Se eu não arriscar agora, o que estaremos construindo? Precisamos de coragem, e eu sou o primeiro a dar este passo. E assim, Luiz partiu. Com a chuva ainda caindo, ele enfrentou a lama e os ventos, sua determinação pulsando em cada movimento. O caminho era perigoso, mas cada passo que dava se sentia como uma carícia para as esperanças deixadas para trás. Ele pensava em Maria, do seu sonho de estudar, e em João, que precisava saber que existia um futuro mais amplo. Enquanto isso, ao centro da praça, a atmosfera estava de pura adrenalina. As pessoas olhavam para Luiz partir. Uma onda de motivação tomava conta do grupo, que agora trabalhava ainda mais rápido sabendo que seu vaqueiro estava indo enfrentar um dos maiores desafios. A união é a nossa maior força, Tomás exclamou, e todos começaram a se animar, devolvendo a Luiz, mesmo à distância, a energia que ele transmitia. Nesse ínterim, Luiz avança, sentindo a pesada carga de responsabilidade em seus ombros. Ele se tornou a ponta de uma lança, que precisava atravessar os desafios não apenas para si, mas por toda a comunidade. E enquanto caminhava, ele se lembrou das lições que aprendera na roça, sobre resistência, coragem e fé. Nós somos mais do que a seca, mais do que obstáculos, murmurou para si mesmo. Finalmente, ao chegar à fonte mais longe, Luiz viu a água jorrando como um milagre. O cansaço permeava seu corpo, mas o alívio tomou conta de sua alma. Aquela mudança estava ao seu alcance. Com as mãos trêmulas, ele começou a encher os recipientes. Era a vida que pulsava, uma vitória que precisava ser celebrada. De volta à comunidade, a energia transbordava. Pedro pegou a dianteira, coordenando os esforços enquanto todos capacitavam uns aos outros. O espírito de Luiz estava presente em cada gota de suor, iluminando o caminho para o sucesso. Uma hora depois, Luiz finalmente retornou, como um herói, trazendo a água nas mãos. Todos os olhares se voltaram para ele, brilhando com admiração e gratidão. Conseguimos vencer essa luta! Gritou Pedro, acolhendo Luiz em um abraço apertado. O sentimento de comunidade era palpável. Cada um percebeu que aquela batalha tinha sido um marco na vida deles. Mas o fazendeiro havia observado tudo de longe. Seu olhar agora era diferente. A desconfiança cedeu lugar à curiosidade. Talvez, só talvez, vocês tenham o que é preciso para mudar as coisas, disse ele por fim, sem arrogância, mas com incrível respeito. Aquilo era mais do que uma vitória. Era a transformação não apenas da comunidade, mas de corações. A noite caiu e o céu estrelado iluminou a praça. As vozes de alegria e união ecoavam pelo ar. Luiz, agora mais leve, sorria enquanto observava seus filhos em meio àquela celebração. Maria inspirada, cheia de determinação. E João com um novo brilho nos olhos, reconhecendo que sua própria jornada poderia ser diferente, cheia de possibilidades e conquistas. Ali, Luiz entendeu que aconteceu algo maior. Não só a água que trouxeram, mas um novo espírito que surgira na caatinga. O sacrifício dele não foi em vão. Agora, havia abertura para o sonho de uma vida transformada e a promessa de um futuro melhor para todos. Ele levantou as mãos e a comunidade se juntou em um grito. Estamos juntos! Somos mais fortes! E aquele momento eterno ficou gravado nos corações, como o som de esperança da vida renascendo. O passado era apenas um passo, e o futuro, um horizonte brilhante que se abria diante deles. Não era apenas a água que fluía agora, era a certeza de que juntos tudo era possível.
Os próprios desafios acabaram por se tornar os pilares da transformação, e a Caatinga se tornaria um lugar em que sonhos poderiam ir além das secas e limitações. A história de Luiz, o vaqueiro que se tornara um líder, agora ecoava como uma fábula de coragem para todos. A luta vale a pena, e juntos podemos enfrentar qualquer tempestade quanta curva nós tivermos pela frente. Agora, se você chegou até aqui, o que está esperando? Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e espalhar essas histórias importantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não perca tempo, cada um faz a diferença. Este é o momento de mostrar seu apoio.